Bom, então vamos começar mais uma reunião do LA-GET. Então, gostaria de agradecer a todos pela presença. Hoje é dia 27 de outubro de 2023, são 14 horas e 5 minutos aqui em São Paulo. E hoje vamos ter discussões de casos clínicos que a doutora Karen Álvares, da clínica da Universidade Los Andes, em Santiago do Chile. A doutora Karen Álvares, ela é coordenadora do programa oncológico familiar, né, da oncogenética, lá da clínica da Universidade Los Andes, em Santiago do Chile. Bom, todos que participamos, né, de 15 em 15 dias aqui do LA-GET, todos nós conhecemos a doutora Karen Álvares. E também teremos a presença do doutor José Manuel Lagos, né, e da doutora Carolina. Isso lá também de Santiago do Chile. Gostaria também de agradecer ao Jefferson, né, pela nossa assistência técnica. Tá? Gostaria de agradecer também a Luíse Campos, que é a nossa intérprete. Então, lembrando que nós teremos a tradução simultânea do português para o espanhol e espanhol para o português. Tá? E agradecer também aos nossos patrocinadores, né, do GET, principalmente ao Laboratório Fleury, que nos ajuda aí a promover esses encontros quinzenais. Então, eu vou passar a palavra à doutora Karen, se a doutora Karen quiser apresentar também os outros, né, colaboradores de hoje, né? Sim. Por favor, fique à vontade. Perfeito. Dizendo Muchas que, gracias, doctor dizendo Pablo. que aqui nós temos uma discussão de casos Sim. clínicos, então quem tiver perguntas a serem feitas pode levantar a mão, né? Clicar na mãozinha, tá? Ou escrever pelo chat a pergunta que a gente, então, transmite, passa a pergunta para a doutora Karen. Então, doutora Karen, muito obrigado pela presença de hoje e a palavra é toda sua. Muchas gracias. Muito obrigada, muito obrigada. Nessa oportunidade, eu estou aqui com o doutor José Manuel Lagos. O doutor Lagos é cirurgião, mastologista, ele é formado em aconselhamento genético e câncer hereditário. E ele entrou há um mês para entrar na nossa equipe. Ele entrou um mês na nossa equipe, nesse trabalho que eu estava fazendo de uma forma muito solitária até a entrada dele. E agora eu conto com o Dr. Lagos. E também tem a doutora Carolina Cares, que eu sei que já se conectou, vai participar da discussão também. Ela estava com um probleminha, eu acho que ela já está se conectando, então. Então, a gente trouxe 4 casos aqui, 4 casos. 15 minutos a cada caso. 15 minutos para cada caso, nós vamos dar para compartilhar essa experiência com vocês. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Estão vendo? Sim, estamos vendo, sim. Se ve. Perfeito. Perfeito. Então, Perfeito. Então, vamos no primeiro caso. Esse é um caso aqui muito interessante e a gente quer compartilhar essa experiência que a gente teve. Então, no ano de 2018, nós recebemos esse paciente que eu estou mostrando aqui, como esse caso de Hindse, 61 anos, diagnóstico de câncer aos 42 anos e câncer de cólon, 56 anos. Com esse critério, o paciente
foi encaminhado para um painel genético, a gente fez um painel genético, identificamos uma mutação no gene M2 e os antecedentes familiares, a sua irmã faleceu de câncer de mama, o irmão faleceu de câncer de tireoide, a mãe apresentou múltiplos tipos de câncer, cabeça e pescoço, mama, 52 anos, de bexiga, 52 anos, pele, 77, mama, 79, e só para mencionar alguns, porque tinha mais cânceres ainda. Com esse antecedente também da mãe, da filha que morreu, eu perdi um painel ampliado. Então, a única alteração que tinha era no MSH2, mas não tinha mutação em outro gene. Dos relacionados à mama, não tinha o PRCA com mutação. E por que isso é importante? Porque tinha essa irmã de 64 anos, saudável, muito preocupada com o seu risco de câncer de mama. Isso era o que mobilizava realmente. Nós fizemos painel genético, também ampliado nela, e tudo deu normal. Isso foi em 2018. A gente fez também nos filhos, 2 deles deram positivo. Nesse minuto, a gente pediu, então, para o nosso caso índice, que se comunicasse com o resto da família, para a gente oferecer um aconselhamento genético para eles também. Essa família também tem antecedência de judeus e ela mora entre o Chile e Israel. Era uma família que nós não conseguimos, então, nos comunicarmos com ela muito bem para entrar em contato para fazer o aconselhamento. Nesse ano, há 2 meses atrás, esse primo foi diagnosticado com câncer de cólon, com perda da proteína MSH2 e MSH6. Então, seguindo essa linha também com o primo, nós imediatamente solicitamos. Vimos que estava com linte, então, que a gente fez o estudo. E a esposa do paciente veio também, de 55 anos. Ela extirpou 2 vezes o melanoma, ela comentou isso, e essa esposa, veio por causa dos seus filhos. Ela tinha 3 filhos de 29, 26 e 24 anos, e ela veio para consulta com o Dr. Francisco Locke para fazer um estudo colonoscópico. Ela queria fazer colonoscopia nos 3 filhos. E a gente teve que dar o aconselhamento para ela com relação ao painel genético, porque ela reconhece, eles realmente sabiam que existia, mas nunca levaram isso em consideração. Então, a gente propôs fazer o teste genético dessa mutação, da MSH2, que a gente estava estudando como lente, e perguntamos o histórico familiar da mãe agora dela. Ela tinha um antecedente, uma irmã que mora no México, que foi diagnosticada com câncer de mama aos 53 anos e um painel genético com BRCA1 e 2 negativos. E também tinha antecedentes judeus desse lado da família. Então, com todos esses antecedentes de um linte aqui, judeu, mama aqui, um painel genético, entre aspas, negativo, nós propomos aos 3 filhos para fazer um painel ampliado. Então, como primeira experiência, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, Pablo, da importância de perguntar desses outros antecedentes. Que história, né? Que heredograma lindo, né? Esse heredograma, e isso mostra a importância de se fazer uma história familiar, né? Abrangente, com pelo menos 3 gerações, né? Coletando a maior quantidade de dados possíveis de cada um dos indivíduos, o tipo de tumor e a idade de início desses tumores, né? Então, sem o teste genético, a gente consegue
perceber que nós estamos frente a uma família na qual há um risco aumentado para se desenvolver tumores, né? E se nós prestarmos mais atenção, né, nós vemos que temos indivíduos que tiveram múltiplos tumores, tumores raros e tumores em idade jovens. Então, e você percebe claramente um padrão de herança, né, que sugere um autossômico dominante. Por quê? Porque eu tenho pelo menos 3 gerações acometidas, eu tenho ambos os sexos são acometidos, né? Então, essa é um heredograma, uma árvore genealógica que sugere um modelo de herança autossômico dominante. E se nós formos olhar com mais atenção, nós percebemos que essa família preenche um critério clínico de Amsterdã 2. Né? Amsterdã 2. Então, o que seria o critério de Amsterdã 2? É igual ao critério de Amsterdã 1, mas que envolve não só o câncer coloretal, mas todos os tumores, né, do espectro da síndrome de Lynch. Né? Então, eu tenho que ter pelo menos 3 indivíduos acometidos, um deles sendo parente de primeiro grau dos outros 2, pelo menos 2 gerações acometidas, né? E um dos indivíduos com um tumor antes dos 50 anos de idade. Né? Então, eu estou frente a uma família que preenche esses critérios de Amsterdã 2. E um deles foi feito o estudo da expressão, né, imunoistoquímica, da expressão das proteínas, né, de reparo, de malpareamento, né, o MSH2 e MSH6, na qual mostra a perda de expressão dessas proteínas. Claro, foi feito o painel, né, não teria outra coisa a ser feita a não ser um painel para essa família, né? E foi encontrado uma variante no gene MSH2, então nós estamos frente a uma família com síndrome de Lynch, né, por mutação no gene MSH2. Tá? Esse primo do probando, que desenvolveu câncer coloretal, né, aos 59 anos, tem 3 filhos, e o questionamento é se esses filhos, né, as 2 filhas e o filho, devem fazer estudo colonoscópico, né, uma colonoscopia. É claro que antes de sugerir esse estudo, tem que fazer o teste genético nesses 3 filhos, para ver quem é portador da mutação e quem não é, né? E como nós não temos casos de câncer coloretal antes dos 35, 30 anos de idade, caso algum desses filhos tenha a mutação, então se inicia, como sugere o guideline da NCCN, né, a colonoscopia a partir dos 30 a 35 anos de idade. Então, eu, particularmente, não iniciaria a colonoscopia com essa idade, né, porque eles são jovens, né, muito jovens. Agora, nos filhos, né, nos filhos do probando, nos 2 filhos que vieram positivos, o de 32 anos, aqui, isso, esse já poderia, sim, realizar a colonoscopia, né, de
rastreamento. Uma outra coisa que é importante destacar é que essa é uma família, né, que tem ascendência judaica, né, askenazi, né? Então esse também é um outro critério, tá, para a testagem, né, genética, quando o paciente tem uma ascendência judaica. Então só por isso você esses indivíduos, né, já seriam candidatos ao teste genético, né, um painel genético. Pablo, perfecto los comentarios. Perfeito, perfeito, os comentários perfeitos. Acrescentar aqui que também o que contribui para a discussão também é aqui o lado materno dessa pessoa, aqui desses pacientes que chegaram à nossa consulta. A mãe com duplo melanoma, uma irmã com câncer de mama. A mulher com 2 melanomas, ela precisa fazer a testagem, né, para BRCA1, BRCA2, já que o fato da irmã vir negativo não exclui, né, o fato da irmã poder vir positivo, né? Então, essa mulher de 55 anos com 2 melanomas, ascendente de judeus, né, deve ser testada sim para BRCA1, BRCA2. Exacto. Exatamente. Então, sobre todos esses argumentos, o que a gente pode ver é que a gente pediu, então, um painel ampliado para os filhos. Aqui eu apresento uma surpresa que a gente viu aqui, porque a filha mais velha, que é essa de 29 anos, quando a gente analisou o painel dela de 47 genes, o máximo, e são clinicamente acionáveis, apareceu aqui uma mutação no gene PRCA1. E uma mutação que realmente está muito descrita, tem muita bibliografia, e é justamente uma das mutações judaicas, C.68, underline 69 del. Então, a gente ficou assim, uau, a gente ficou muito impactado, porque nós estávamos concentrados em lint e aparece aqui esse resultado. Então, tudo que a gente está discutindo faz sentido, no final das contas, essa mutação está aqui, é aqui a deleção desses 2 nucleotídeos, essa tianina e essa citosina, e gera uma proteína truncada no exon 2. E quando a gente compara a filha, esse é um programa que a gente utiliza, que é LGV, para ver as alterações de uma maneira mais precisa. Aqui a gente vê as 400 leituras que existem, eu cortei aqui para que a gente conseguisse representar o que a gente viu. Mais 400 leituras apareceram aqui e se analisaram. A filha maior, tinha essa deleção aqui nessa área cinza aqui, que é heterozigótica, mas a 2 não tem alteração, e o 3, o filho 3 não tem alteração. Ou seja, só a filha mais velha era portadora dessa alteração aqui, dessa mutação que é realmente fundante da população judaica. E quando a gente analisou essa alteração que a gente identificou antes na família, essa alteração aqui, a MSH2, está realmente numa zona intrônica de muitas adeninas, e na primeira adenina é que aparece a alteração. Esse A mudou por um T, e temos aí uma mutação que é realmente muito descrita já. Novamente, ao comparar, a filha mais velha não tem alteração, eu analisei todas as leituras, não tem alteração. A segunda, filha do meio, sim, apareceu alteração aqui, claramente apareceu. E no filho mais novo não aparece alteração. Então, resumidamente, nós estamos aqui com esses resultados de estudo genético. A filha mais velha não tem alteração no MSH2, mas tem no BRCA1. A filha do meio tem no MSH2 e o
mais novo nenhuma. E agora vem a próxima pergunta. Eu imagino que o pai transmitiu, então, alteração no gene MSH2 e a mãe poderia ser a portadora dessa alteração aqui, do BRCA1. E essa semana, a gente já pegou uma amostra da mãe para comprovar isso. E, no fundo, tentar também dar um aconselhamento para a mãe e para o resto da família. Mas isso era o que a gente queria contar aqui. É uma busca exaustiva que a gente faz, em que a gente propõe o uso de um painel ampliado e a gente gerou esse resultado aqui. Muito bonito o caso, ô Karen. É um caso muito interessante, porque se trata de uma família, né, de ascendência judaica, né? Então, você tem que testar as mulheres, né, com câncer de mama, principalmente, né, por causa justamente dessa presença, né, dessa alta frequência dessas variantes fundadoras na população, né? Então, enquanto a frequência de variantes patogênicas na população geral ela vai de 1 para 300 em BRCA1, BRCA2, na população judaica é de 1 para 40. Né? Então, a frequência dessas variantes ela é muito alta. Né? Por isso que um dos critérios de testagem para BRCA1, BRCA2 é justamente o fato da pessoa ter essa ascendência judaica. Um caso bastante interessante, provavelmente, né, o MSH2 está vindo pelo lado paterno e pode ser que o BRCA1 esteja vindo pelo lado materno, mas é bom a gente fazer a testagem, porque a gente tem um caso de câncer de próstata, né? O pai, isso, esse aí, ó, esse mesmo, aos 45 anos. Pode ser que ele seja o portador do BRCA1, né? Não sei, precisa testar, né? Já que ambos os lados são judeus, né? Tem ascendência judaica. Então, é claro que uma mãe tendo 2 melanomas é altamente sugestivo, né? Isso. Mas é bom confirmar para saber qual é o ramo da família que está vindo a mutação. Exato. Exatamente. Tem 2 mãozinhas levantadas aqui, doutora Emília Pinto, que levantou antes. Eu mandei, mas você acabou respondendo a minha questão, né? Porque o BRCA poderia ter vindo de qualquer um dos ramos familiares, né? Tanto do pai quanto da mãe. E acredito que os dois tenham que ser testados. Exato. E eu tenho uma pergunta como pesquisadora, né? Essa irmã que desenvolveu câncer de mama com 53 anos de idade, o teste genético que ela fez é o mesmo que essa irmandade fez? Porque já aconteceu conosco aqui de termos resultados diferentes, porque foram feitos testes diferentes, né? Eu sei que o BRCA... Comentário. Correto, porque o BRCA foi testado e essas mutações de inserção, deleção, às vezes, alguns testes não pegam, né? Mas eu sei que é um painel, deveria ter chamado a atenção. Era só um comentário deles. Excelente comentário, porque... Excelente comentário, porque realmente a gente fez a focada no mesmo. E a gente queria ver em diferentes situações nas quais a família está realmente espalhada no mundo. Essa irmã de câncer de mama, 52 anos, ela mora no México. O teste que foi feito no México, num laboratório. E a gente não tinha muitos antecedentes aqui, muito contato. Nós assumimos pela informação que foi dada pela irmã do Chile, que esse teste é de BRCA1 e 2, que oferece a maioria dos laboratórios.
que oferecem tipos de tratamento também. Também eu queria saber também como vocês lidam com essa diversidade de países nos quais as pessoas podem morar e, ao mesmo tempo, colocar essa questão que a gente falou, né, dessas redes, dessas reuniões aqui, porque a gente tem pessoas que a gente confia, sabe como trabalham em outros países, então ajuda a entrar em contato com a família. Então, a importância dessa rede que a gente está fazendo é muito importante Perfeito. também. Obrigada. Muito bem, Karim. Vamos para o próximo caso, que a gente discute. Estos son los riesgos a propósito, digamos, de lo que Aqui, eu não sei se quer comentar? Quer comentar isso? Rapidamente, porque você sabe mais melhor do que eu. Nós atualmente utilizamos a plataforma para fazer de forma mais didática a entrega de informação para os nossos pacientes. Aqui a gente vê que a filha mais velha, que era portadora, tem um risco de desenvolver câncer de mama de mais de 60%. Nesse caso, é super importante ter aí uma conversa, nós, como mastologistas, ter uma conversa de cirurgia de redução de risco versus um acompanhamento de alto risco, e explicar que ambos têm benefícios, mas também tem riscos e fatores contra. Isso para nós nos ajudou muito aqui nos pacientes. E também o gráfico, que é entregue aqui de forma linear, também nos ajuda muito, porque com isso a gente pode mostrar de maneira gráfica para o paciente, porque nós começamos aqui o tratamento com relação ao exame. Então, separa em diferentes idades, de acordo com o gene alterado, o risco de desenvolver certa patologia. Não sei se o doutor tem algum comentário com relação a isso. É isso mesmo, né, que você disse, né? O BRCA1, ele é um gene de alta penetrância, né? Porque ele aumenta o risco relativo em mais de 4 vezes de desenvolver tanto o câncer de mama quanto o câncer de ovário. E justamente por isso que a recomendação, né? Uma das recomendações é se realizar as cirurgias redutoras de risco, tanto a mastectomia quanto a oophorecalpingectomia, né? A partir, como mostram os gráficos que você colocou, né? A partir dos 40 a 45 anos de idade, dependendo da história familiar. Mas é importante frisar que para BRCA1, fazer as cirurgias redutoras de risco elas têm uma eficiência muito maior do que fazer somente o acompanhamento por exames, né? Tanto da mama quanto do ovário, principalmente do ovário, né? Então, tem estudos que mostram que a cirurgia redutora de risco, quando você tem variante patogênica no gene BRCA1, as cirurgias redutoras de risco elas são muito mais eficazes do que fazer o rastreamento por exames. Agora, claro que isso é uma opção, né, da paciente, de fazer ou não as cirurgias, tá? O importante é deixar claro todos esses riscos, né, e os benefícios que a cirurgia, né, gera na prevenção do câncer. E quando a cirurgia da mama é associada à cirurgia do ovário, então você tem ainda uma medida muito melhor, né, de diminuição de risco para o câncer, tá? Agora, é importante deixar claro que se não fizer as cirurgias redutoras de risco, deve-se fazer o acompanhamento no serviço de aconselhamento, né, com os exames periódicos, tá bom?
Perfecto. Y aquí está el asesoramiento que nosotros entregamos. Perfeito. Aqui esse aconselhamento que a gente fez com relação à lente para a filha do meio aqui, com os riscos mais elevados e a importância de começar a fazer uma colonoscopia e com endoscopia e um acompanhamento ginecológico. O próximo caso que a gente gostaria de apresentar é de uma paciente de 53 anos atualmente. Ela foi diagnosticada com câncer de mama aos 47 anos. Nesse momento, ela não fez estudo genético, ninguém falou disso com ela, e há 6 meses atrás, 6, 7 meses, ela chegou com um novo diagnóstico de câncer de mama. A verdade é que, clinicamente, muito afetada, porque tinha afetações aqui no pescoço todo, triplo negativo. Do ponto de vista clínico, oncológico, era muito difícil de tratar esse caso. Triplo negativo. El segundo caso, O segundo caso era triplo negativo. Era lobular ou não? Ambos eran ductal infiltrante. El primero era Ambos eram total hormonossensíveis, total infiltrante, e o segundo era total infiltrante, triplo negativo e localmente avançado. Era um N3 com comprometimento supracavicular. Lobular. ambos ductal infiltrante. ductal. Porque tienes bastante historia de cáncer gástrico, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, y eso justamente, Bom, isso justamente então. Essa irmã, a irmã mais nova era médica e ela me confirmou que o pai morreu de câncer de estômago e seus parentes tinham câncer de estômago. E eu falei, bom, a gente não. Talvez aqui a gente tenha alguma dúvida com relação a isso, se realmente seria confirmado ou não. Esses eram os antecedentes, na verdade, não tinha muito contato aqui desse lado da família, sem essa informação desse lado da família. 45 anos começou, faleceu o avô também faleceu jovem. O núcleo é esse aqui, basicamente. São essas 3 irmãs só. Não tem mais contato com a família, com o resto da família aqui. Com esse antecedente de câncer de mama bilateral, nós fizemos, então, o estudo genético novamente. Análise de um painel de 47 genes, considerando que tinha muito câncer de estômago, e o que a gente encontrou foi uma variante patogênica aqui no PAL-B2 de alto impacto, descrita, como eu vou mostrar aqui. Aqui está o programa que a gente usa, o IGV, nessa região aqui. Tem uma deleção de uma tiamina que a gente vê aqui na sequência, do sequenciamento. Ela é descrita como patogênica 7 vezes pelo menos, então realmente tinha muita coincidência entre os laboratórios na descrição. PAL-B2 é o terceiro gene dos principais associados a câncer de mama. E como mencionamos, está tanto associado à mama positivo e triplo negativo. E aqui, com relação às recomendações, Bueno, efectivamente es el de los genes, el tercero en frecuencia. então, o terceiro em frequência e o mais próximo com relação à porcentagem de risco ao BRCA. O risco de vai 41 a 60% se aproxima do BRCA1, por isso, o manejo com relação aos exames é muito similar. O que muda aqui é, na verdade, a idade de início, que sugere iniciar aos 30 anos. E também é um pouco, entre aspas, flexível com relação a discutir a opção de cirurgia de redução de risco. É um pouco menos categórico no benefício em comparação com o BRCA. Também aumenta um pouco o risco absoluto de câncer em homens de mama e aumenta o risco
absoluto de câncer de ovário em pâncreas, também foi observado um aumento de risco absoluto de 2 a 3% na população geral, de 5 a 10%, e nesse caso especificamente, o screening está mais focado no histórico familiar com relação a câncer de pâncreas. Aqui eu gostaria da opinião de vocês também, de como vocês avaliam o benefício, por exemplo, nesse tipo de paciente aqui, com relação ao screening de pâncreas, tendo ou não familiares afetados. Bueno, Karen, vuelve o heredograma. Vamos. Isso. Bueno. Bueno, esse é um heredograma na qual chama a atenção o grande número, aparentemente, mas sem confirmação, de pessoas com câncer gástrico, né? Principalmente aqui o pai da probanda, que teve também câncer gástrico. Mas a nossa probanda, ela é aquela probanda que da história clássica, né, de um câncer hereditário, porque é uma mulher que teve 2 tumores primários, um receptor hormonal, outro triplo negativo, né, em idade jovem. Então, ela preenche 3 critérios de testagem, né? O primeiro, câncer em idade jovem. O segundo, 2 tumores primários metacrônicos, né? Ou seja, em idades diferentes. E o terceiro é que um desses tumores foi triplo negativo, né? Então, essa mulher sozinha, ela tem 3 critérios para se fazer teste genético. E foi o que foi feito, né? E aí nós encontramos uma variante patogênica, né? Uma deleção, né? No gene PALB2. Para quem acompanha as nossas reuniões, né? A cada 15 dias, eu já dei uma aula aqui, né? Já tivemos aulas e discussões sobre um dos principais mecanismos de reparo de DNA, de mutação em DNA, principalmente de quebra dupla do DNA, que é a recombinação homóloga, né? Então, a via de recombinação homóloga é uma das principais vias de reparo de mutação em DNA, principalmente quando se tem quebra de filamento duplo. Muito bem, e as 2 proteínas principais desta via são justamente BRCA1 e BRCA2. Mas tem uma proteína também importante que faz justamente a ligação, né, dessas 2 proteínas, do BRCA1 e BRCA2, que é o PALB2, né? PALB2, que é uma sigla para Partner and Localizer BRCA2, né? BRCA2, né? BRCA2. Muito bem. Então, o espectro de tumores, quando a pessoa tem uma variante patogênica no gene PALB2, se assemelha muito ao espectro da síndrome HBOC, né? Câncer mama-ovário hereditário. Aumento de risco para câncer de mama, de ovário, de mama em homem, de pâncreas, né? E, claro, que ele é um gene também considerado de alta penetrância, dependendo da história familiar. O guideline da NCCN, ele recomenda praticamente o mesmo manejo clínico
quando a pessoa tem uma mutação em BRCA1, né? Ou seja, fazer os exames periódicos a partir dos 30 anos ou optar pelas cirurgias redutoras de risco. E o manejo do câncer de pâncreas, dependendo da história familiar, né? Mas, aqui um detalhe importante. A história familiar desta paciente, ela não é tão fidedigna, né? Quer dizer, a gente tem pouca história familiar, né? Então, eu recomendo, na minha opinião, eu faria rastreamento para câncer de pâncreas, mesmo não tendo história familiar aqui aparente nessa família. Tá? Y en relación a eso, Com relação a isso, doutor Nico, a idade de início, qual a idade de qual a idade de início que você sugeriria? Né? Aos 53 anos, né? Mas eu iniciaria por volta dos 40 anos de idade, eu iniciaria rastreamento para câncer de pâncreas, pelo menos fazendo uma ultrassonografia abdominal a partir dos 40 anos, todos os anos, já estaria de bom tamanho aqui para ela. Perfecto. Perfeito. Nós estudamos aqui, depois de ter esse estudo, no caso índice, estudamos as irmãs, e eu mostro aqui a irmã mais velha não tem alteração, a menor sim apresentou alteração, a de 42 anos. Por isso, a gente estava perguntando com relação ao acompanhamento de pâncreas. Aqui está calculado o risco da irmã para mama e para pâncreas, considerando a mutação, a idade e o gênero. Veja que o risco, né, para câncer de pâncreas, ele aumenta, né? Na população geral, Sim. o risco para câncer de pâncreas é de 1,6% o risco cumulativo, né? E para quem tem variante patogênica em PALB2, você tem um aumento de 3 a 4 vezes mais. Exacto, 5 a 10%. Isso. Exatamente, 5 ou 10%. São 10 vezes mais, né? Es más, entre 5 y 10%. Relativo, 10 vezes mais. Ou seja, sem dúvida, merece um rastreamento, né, para câncer de pâncreas, porque nós não temos uma história familiar, né, convincente, né? Sí. Ok. Este es el caso número Ok, 3. esse é o caso 3, então. Está muito relacionado com o anterior também, com a recombinação homóloga. Essa é uma paciente de 61 anos, com caso de ovário há 60 anos, com 2 irmãos de 60 e 49 anos. A paciente tem 2 filhos, uma filha de 34 anos e um filho de 33. E dentro dos antecedentes familiares, a mãe teve um câncer de mama aos 45 anos e morreu aos 82 anos. A avó teve um câncer de pâncreas aos 86 anos. Então, nesse momento, com relação aos critérios de encaminhamento, já o câncer de ovário, independente da idade, deve ir para um estudo genético e, com isso, a gente ainda acrescenta o câncer de pâncreas da avó e o da mãe. É igual a teste genético. Sí. Sí. Sim, isso aí. Então, nós fizemos o estudo genético, o painel de 47 genes, cobertura média, identificamos uma mutação em BRIP1, de alto impacto, já descrita. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos alteração.
são perdidos pelo menos 13 nucleotídeos. E a gente vê aqui imediatamente aqui esse gap que acontece por causa da perda, e a metade das leituras aqui diminui pela metade. Então, é realmente uma deleção heterozigótica muito grande na paciente. Ela não tinha variações aqui e já tinha sido descrita uma vez como patogênica, com relação ao impacto numa proteína truncada também. Foi descrita já. Voltando, então, a esse modelo, sistema de recombinação, de reparação, a recombinação homóloga, assim como o PALB2 o BRIP1 é uma proteína de interação com BRCA1, então tudo estava conectado aqui, no mesmo sistema. Aqui está, em termos dos riscos aqui, só antes de comentar risco, mostrar aqui essa figura que eu encontrei, que no fundo mostra os genes da recombinação homóloga. Quanto mais vermelho, mais alto o impacto. E você consegue ver a diferença que existe aqui entre mama e ovário. Mama são de mais alto impacto e ovário vai ser BRCA1, seguido de BRCA2, BRIP1, RAD51, Que bonita CD. imagem, Karen. É, legal. Vuelve no holograma. Sim. Este é um caso típico de como o aconselhamento genético ele é importante. Veja, se a mãe, a madre de la probanda, que teve câncer de mama aos 45 anos, tivesse sido testada, porque ela tem critérios para a testagem, e tivesse descoberto a variante em BRIP1, com certeza os filhos dela teriam testado. E muito provavelmente esta mulher, que hoje é a nossa probanda, não teria câncer de ovário, ela teria sido prevenida, né? E deixaria de passar tudo o que ela está passando hoje com o tratamento e com o prognóstico, né, deste câncer de ovário. Então, o aconselhamento genético mostra a importância da prevenção de tumores, né, e evitar justamente que uma mulher como essa, né, uma mulher de 60 anos, passe por este sofrimento, né, agora. Então, se a mãe dela tivesse sido testada, né, provavelmente nós teríamos prevenido esse câncer de ovário. Yo tengo una duda súper breve para Eu el tenho uma panel. dúvida rápida aqui com o painel. Se a gente tivesse essa mesma família aqui, La rama materna, mas do lado materno, la mamá que tuvo este a cáncer de mãe que mama teve esse câncer de mama não tivesse tido câncer de mama aqui, tuviéramos el antecedente só de la tivéssemos o antecedente da avó falecida com la pâncreas generación de la e a paciente con cáncer de ovario, geração da paciente com câncer de ovário, todos fossem sadios aqui. A dúvida é, até que geração vocês sugeririam um estudo genético, considerando que hoje sugere que todos os cânceres de pâncreas e todos de ovário se sugerem fazer? Até que geração vocês veriam utilidade sem ter acesso a um caso índice? Na verdade, a testagem genética, a partir do momento que a gente identifica uma variante patogênica, nós fazemos em cascata. Ou seja, nós vamos rastreando os parentes de primeiro grau do caso index e aqueles que apresentarem a variante patogênica,
a gente testa todos os familiares de primeiro grau daquele indivíduo. E assim nós vamos prosseguindo, né, a testagem de geração em geração, né? Nós pulamos gerações caso um indivíduo não queira testar e o filho dele queira testar. Então, nós aí sim oferecemos o teste quando o indivíduo da cascata, o próximo indivíduo da cascata, não queira a testagem, né? Note aqui, José, que você colocou o guideline da NCCN. Veja que a recomendação é de cirurgia redutora de risco para ovário, né? Para mutação variantes em BRIP1. Sí, la duda es cuando uno no tiene acceso, sino que solo tiene A la dúvida é historia. quando você não tem acesso. Tenemos alguien que Só tuvo tem a história cáncer, familiar, alguém que teve câncer de no se puede câncer, testear. que você não Por ejemplo, testou el e niño chega, tuvo por exemplo, neto. y no podemos testear a alguien más E a que tuvo. gente não pode ¿Hasta fazer qué testes generación ustedes nas gerações recomiendan anteriores. Até hacer que geração sin vocês haber visto sugerem todavía la fazer causa o índice, teste sin tener sem una variante poder identificada? testar o índice, sem ter uma variante identificada? Se tiver variante identificada, né? Se não tiver variante identificada, a gente não testa. Ya, perfecto. Embora, essa é uma pergunta, você, muito interessante, porque cada vez mais tem chegado ao serviço de medicina genômica, ao serviço de aconselhamento genético, pessoas que não têm câncer, mas que têm história familiar de câncer e que ninguém testou. E a pessoa quer saber se ela tem risco genético de ter câncer. Então, nós oferecemos, sim, a testagem genética para esta pessoa. Claro. Isso cada vez mais Sim. tem chegado ao nosso serviço, né? Pessoas ígidas, pessoas normais, né? Mas Exato. que têm história familiar, né? Então, é feito, sim, caso a pessoa queira fazer, a gente faz o aconselhamento pré-teste, oferece o teste e depois retorna para o aconselhamento pós-teste. Súper. Hacia Súper. allá iba Hacia la allá iba pregunta. la pregunta. Muchas Muchas gracias. gracias. Sí. Sim, era essa a mesma pergunta, é isso mesmo. Muito interessante o que vocês estão comentando agora, porque antigamente, mama e ovário, e com esses critérios estritos que a gente tinha, se chegava uma pessoa sadia e a pessoa não era possível fazer o teste no familiar, no fundo a gente só fazia acompanhamento, mas hoje, na situação atual, em que todos os cânceres de ovários, a gente faz o teste, tudo de pâncreas, se faz o teste, esse familiar saudável, sim, a gente pode fazer, sim, um estudo genético quando o caso índice não estiver disponível. Então, esse é o último caso, então, a gente já está um pouco atrasado, mas é um caso muito interessante que também identificamos agora. Eu estou apresentando os casos de outubro, que a gente identificou agora recentemente. Esse é um jovem de 36 anos que foi diagnosticado com câncer renal aos 35 anos. Isso já chamou a atenção aqui a idade. E o componente aqui se dizia... Era células claras? Como é que era? Mista. Claras por um componente sarcomatoide. Muito agressivo, metastásico, muito metastásico. Então, tinha que procurar aqui diferentes maneiras, aqui, ou algum estudo genético que nos ajudasse, que a gente sabia que era proteínas reparadoras de DNA estavam intactas. E dentro do histórico familiar, ele comenta, pai,
sadio, jovem, 63, 61 anos, pai, filho único, avó, câncer de estômago, 76 anos, faleceu aos 86, e a mãe, só 2 irmãos, e o avô materno faleceu com pâncreas, 49, então outro critério aqui para avaliar. A gente fez o estudo genético, selecionei os genes aqui relacionados ao renal. Então, eu fiz o painel de 47, filtrando só pelos renais, nós encontramos uma alteração no SDHB patogênica, muito descrita, de alto impacto. E aqui eu mostro para vocês a sequência, que imediatamente cai a sequência e aparece aqui esses gaps aqui. E essa alteração é uma deleção que gera uma proteína truncada que está descrita no ClinVar como patogênica pelo menos 9 vezes. O paciente não tinha variação no número de cópias, e aqui mostrar que quando você está diante de um caso renal, existem diferentes genes que podem ser avaliados. Alguns são mais conhecidos do que outros, VHL, não é? E o SDHB é um gene que está relacionado a paraglandioma e câncer renal de células claras, disciadenoma hipofisário. Então, a gente, de qualquer forma, tem que estudar aqui a parte endócrina, mas poderia apresentar um câncer renal relevante. Então, eu compartilhei a experiência com vocês disso aqui só. Muito bom caso, né? Aqui no nosso serviço, nós temos 10 famílias com mutação no gene SDHB. O gene SDHB é uma proteína, né, que faz parte de uma enzima quaternária chamada succinato desidrogenase, que compõe o ciclo de Krebs, né? E esta proteína, a succinato desidrogenase, ela está presente na membrana interna da mitocôndria, tá? E a succinato desidrogenase, ela é composta por 4 proteínas diferentes: a SDHA, SDHB, SDHC e a SDHD, né? Pessoas que têm variantes patogênicas no gene SDHB desenvolvem uma síndrome de predisposição ao câncer chamada paraganglioma feocromocitoma hereditário, né? E essa síndrome, ela é muito importante porque você já deve testar em crianças. Esse é um gene que você tem que testar já pessoas jovens, porque o risco de desenvolver feocromocitoma, né, ou paraganglioma já ocorre em idades precoces. Então, é importante você identificar os portadores precocemente e iniciar os exames de rastreamento, principalmente para a cadeia, né, simpáticas, né, para, né, medular, e para a adrenal, para a glândula adrenal, principalmente com ressonância nuclear magnética, tá? Então, aqui a gente tem um protocolo para SDHB, na qual o indivíduo faz ressonância, tá, do neuroeixo todos os anos, tá? Além da ressonância de abdômen também
total. La doctora Carolina Cares A doutora no- Carolina não está com o microfone funcionando, mas quer falar aqui através do telefone. Vamos ver se funciona. que haga su aporte. E Ya, Caro. oi, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Obrigada. Que interessante tudo que vocês comentaram. Que bom que vocês. Esse é o primeiro caso, a gente está aprendendo do que foi comentado. Essa menina tem 3 anos e pacientes mais jovens têm 6 anos. Então, pacientes que têm aqui um filho, a gente quer saber se ele herdou. Temos que fazer esse estudo. A gente quer conversar com a família agora para começar as recomendações a partir dos 6 anos, já começar o acompanhamento anual para esse paciente. Mas sim, deve ser precoce. E o paciente já apresenta nessa idade é importante. Exato, doutora Carolina, bem-vinda. Isso mesmo, esse ninho de 3 anos já deve ser testado e se presente a mutação, já deve iniciar o protocolo de rastreamento. Perfecto, Pablo. Yo creo que estamos en la hora, ¿no? Perfeito, eu acho que acabou o nosso tempo. Bueno, Karen, temos que encerrar nuestra apresentação. Agradeço, muitas graças. Agradeço a doutora Karen, a doutor José, a doutora Carolina, a doutora Emília, ao Jefferson, a nossa intérprete, a Luíse, e a todos os presentes à nossa reunião. Foi muito produtiva, né? Gostei muito dos nossos casos aí. Parabéns. Gracias. E então encerro aqui mais uma reunião do nosso grupo de estudos latino-americanos de tumores hereditários. Boa tarde a todos e até a próxima. Muchas gracias. Estén Gracias. bien. Chao, chao. Gracias a todos.